Vamos falar hoje a respeito de violência doméstica e, é claro, o caso também do DJ Ives, que é o que está na pauta nacional, principalmente agora nos últimos dias, mas esse é um assunto que, infelizmente, ou felizmente, a gente trata, né? Infelizmente, porque acontece. A gente gostaria que não acontecesse mais, mas enquanto isso continuar acontecendo, a gente precisa trazer isso na pauta até para tentar, pelo menos, diminuir, porque é um assunto que ainda... nos causa muita tristeza, muita preocupação, porque quando vem à tona, por exemplo, com imagens ali, é uma situação. Mas e os casos que não aparecem, que não tem uma imagem para comprovar? Às vezes é a vítima dizendo, é a pessoa falando contra, enfim, fica aquela dúvida no ar. É sempre um assunto bastante delicado, mas vamos conversar com a advogada Cândida Aran. Bom dia, seja muito bem-vinda no estúdio, a primeira vez aqui no Estúdio Novo. Bom dia, Nicolas, bom dia, Rita. Bom dia. Como eu falei, o estúdio ficou lindo, é meu primeiro elogio, né? Ficou muito bonito. Também é justa a homenagem ao seu Lauro Matias Miller, né? Um visionário da comunicação aqui na nossa região, então acho que ficou tudo muito lindo, de todas as formas, tanto o estúdio como a homenagem. Muito obrigado. É para bem receber os nossos convidados, porque a gente tem assuntos importantes, assuntos sérios para tratar aqui no microfone, e você que é especialista em ciências criminais, para falar a respeito desse tema, a gente teve aí a divulgação das imagens de violência do DJ Ives. Até num primeiro momento se queria que tivesse dado a voz de prisão naquele instante, veio a acontecer depois. Mas é uma situação que preocupa, porque acontece entre quatro paredes, muitas vezes a mulher se sente culpada, acha que é responsável por aquilo. A gente ainda tem essa relação muitas vezes... de desequilíbrio entre o homem e a mulher, onde hoje, com toda uma rede de proteção que se criou, a gente consegue observar uma melhora nesse quadro, mas ainda assim tem muito que avançar para que a gente tenha uma igualdade em relação a esse tipo de relação. Realmente, eu sempre digo que é uma pauta que a gente não pode nunca deixar esquecida, ela sempre tem que vir, a gente sempre tem que estar falando sobre este assunto, porque diariamente acontece violência doméstica e, infelizmente, num caso onde foram gravadas imagens e publicadas, né, publicizadas, que a gente enxerga essa violência, que é velada, que ela acontece dentro de uma residência, né, na maioria das vezes, e que choca, e então a gente traz para dentro do nosso cotidiano, da nossa vida. Só então, quando a gente enxerga, que a gente... parece que também, de certa forma, vivencia. É chocante, eu tenho certeza que para a maioria das pessoas foi chocante as cenas, mas... aquele embrulho no estômago, né? Dá. Quando a gente assiste, e ainda quando imaginamos que isso acontece, infelizmente acontece diariamente, né? Em muitos lares. E eu acho assim, nessa situação específica aí do caso do DJ, uma das coisas que mais me chocou em particular foram que em duas cenas haviam outras pessoas, terceiras pessoas, né? Uma, pelo que eu vi, pelo que eu li, era a mãe da vítima e outra era um funcionário do agressor, então. E nenhuma delas fez nada. E eu acho que isso vale uma reflexão para ver o quanto esta cultura da violência, ela atinge todas as pessoas. Porque, claro que a gente não teve acesso aos áudios para saber o que estava acontecendo, mas as pessoas ficaram espectadoras, elas ficaram inertes naquela violência que estava na frente delas. Isso choca muito, né? Ninguém teve uma reação. E é uma questão cultural. A gente teve o Código Civil de 1996, deixa eu só ver aqui para ver se eu não estou errada, 1916, Código Civil de 1996, que foi até 2002, era um código onde a mulher tinha um status de incapaz. Ela precisava de autorização do marido para trabalhar, para assinar contratos. Então, ela fazia parte desse patrimônio. Ela era praticamente uma coisa, né? Ela era um bem adquirido pelo marido. Então, isso foi mudar, essa situação legal foi mudar a partir de 2002. A Constituição foi de 1988, quando a mulher e o homem começaram a ter direitos iguais. A Lei Maria da Penha é de 2006, então é uma lei muito que tem recente, muito isso tudo, recente. Né? Isso é uma cultura que é muito forte, de muito tempo, e recentemente vem sendo mudada.
A gente teve essa sorte da Lei Maria da Penha, né? Não, acho que sorte não é a palavra certa. Um benefício? Um benefício, talvez. eu acho que é uma palavra boa, né? Que a Lei Maria da Penha, ela veio e trouxe um conhecimento sobre os direitos das mulheres, né? Hoje as mulheres sabem os seus direitos, sabem que ser agredida não está certo. Não só falo fisicamente, né? Mas é agressão sexual, moral, psicológica, patrimonial. Então, todas essas agressões hoje estão... a mulher consegue enxergar, ela consegue visualizar o seu direito. E isso encoraja a mulher a denunciar, a buscar a rede de apoio, a tirar essa culpa e essa vergonha, porque realmente é uma vergonha. A gente sempre tem que se colocar... eu apanhei, né? Vamos supor, sofri uma agressão. Que vergonha! Que vergonha! Como é que eu vou contar? Né? Eu consigo sentir isso pelas mulheres. Então, é um ciclo. Isso é um ciclo. Não é bem assim tu sair fora desse ciclo. A história de que ela apanhou, mas voltou para ele, ela gosta de apanhar. Não, é um ciclo. Tem toda uma situação que a gente tem que analisar, seja financeira, seja filhos. O homem, geralmente, ele também vive num ciclo. Primeiro, ele é um agressor, depois ele é um romântico, ele vai atrás, ele pede desculpa, ele diz que vai se tratar. E a mulher é emocionalmente envolvida, ela perdoa, e aquilo vai se tornando sempre um ciclo. E a agressão, ela nunca começa uma agressão direta, uma agressão de espancamento. Ela vai começando com pequenas pinceladas de atitudes. Primeiro é uma roupa que não pode usar, primeiro é um ciúmes excessivo, depois é um controle até do dinheiro, da onde vai, da onde fica, depois é um xingamento de palavras de baixo calão, né, que humilham a mulher, desvalorizam a mulher, e isso vai evoluindo para uma agressão física, até que nós temos o ápice, que é o feminicídio, né? A Lei Maria da Penha, ela trouxe esse benefício de que as mulheres se encorajaram e sabe que tem gente que está para o apoio delas, mas não existe um número, uma estatística de que isso diga que o número de violência diminuiu. Né? Então, a gente tem um número maior de denúncias, mas não temos uma estatística de que o número de violências diminuiu, que os homens não praticam mais tanta violência. Por isso que eu sempre falo, é uma questão cultural, vai além de só uma penalização. O direito penal, ele vem para a gente como a última solução, a última busca de uma solução para um problema. Antes, a gente tem que enfrentar outras situações, que é uma educação, que é ter em mente que violência gera violência, seja ela de mãe para filho, seja ela de homem para mulher, seja ela de mulher para homem. Então, a violência, ela sempre vai se reproduzir. E é uma questão muito cultural e de educação. A gente tem muito para aprender ainda, todos nós, né? Eu, como mulher, também ainda tenho muito para aprender. Todos os dias a gente vai se dando conta de que tem situações que estamos em estado de vulnerabilidade e de diferença dos homens. Né? Talvez para as mulheres que não passem por uma situação como essa, que chega a essa violência física, né, ou mesmo a verbal, que não está passando por uma situação ou nunca passou, ou nem próximo disso, talvez também não consiga ainda entender exatamente como é esse ciclo ali que vive, né, aquele núcleo ali onde está aquela mulher vivendo essa violência, que volta e que repete, que acontece de novo. Porque eu acredito que nesse caso de DJ Ives, por exemplo, isso já deveria estar acontecendo há muito mais tempo. Foi desde que eles começaram a morar juntos, de acordo com os relatos, né? Agora que veio à tona com as imagens. Talvez se ela viesse falar isso a público, viesse a público contar, muita gente não acreditaria, sem as imagens. Então, isso é também muito triste e chocante, saber que muitas mulheres talvez já fizeram isso e não conseguiram ir adiante, né? Ou numa prisão, ou conseguiram algum tipo de enfim, né, que as pessoas acreditem nela, porque não tem a imagem, nem sempre vai ter a imagem, né? Eu vou dizer que, falando sobre questões de delegacia, da rede, né, a delegacia sempre faz o apoio. Se a vítima vai lá e relata, a delegacia vai fazer o apoio.
Eu acho que o maior problema é o julgamento social. Não a rede de apoio em si, que é estruturada, mas é o julgamento social. Se ela for falar para pai, mãe, amigos, as pessoas vão dizer, não, bem capaz. Ou vão dizer, tu incomoda, tu é uma chata, tu merece. Entende? São esses pequenos pensamentos que a sociedade tem. Na delegacia, na rede de apoio, não. A gente não visualiza isso. Aí o acolhimento é feito. O acolhimento é feito, as pessoas têm o conhecimento, elas entendem que isso de fato acontece. O principal é o julgamento social. Se não tivesse as imagens, eu concordo que o julgamento social seria completamente diferente. Tanto que ele recebeu muitos apoios. Tanto que ele recebeu mais seguidores. Né? Isso é uma parte também, não sei se... Não tem palavras para descrever essa situação, mas ele recebeu mais seguidores após a divulgação das imagens. Isso significa que muitas pessoas apoiam o que ele fez, né? Então, é triste e as pessoas não querem se meter, como a gente viu, né? Eu sou da bandeira que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, que a gente não pode ficar quieto. Se a pessoa está com um problema nesse sentido de violência, independente se é mulher ou quem for que seja, as pessoas têm que fazer a sua parte, elas têm que denunciar, elas têm que ligar para o 190, para o 180, elas têm que denunciar. Se essa denúncia dela tiver um resultado, que bom, mas se não tiver resultado não tem problema, porque isso não cabe a nós, né? A nossa parte como ser humano, como cidadão, é fazer a denúncia, dizer, olha, essa pessoa está sofrendo briga, eu estou escutando briga na casa, né? Eu estou ouvindo pedido de socorro, liga, abrigado, quem for fazer o atendimento vai atender. O que acontecer depois, é depois. Não cabe mais a nós julgarmos, né? É interessante porque a gente começa agora a receber alguns relatos de ouvintes e uma coisa é padrão. Começa com a seguinte frase: prefiro não ser identificado. E a gente respeita, logicamente, mas mostra também como existe também essa questão envolvendo as pessoas não quererem se expor em função de tudo isso que a gente já acabou comentando. Ouvinte, ela diz o seguinte, se identifica para o programa, então pede para não ter o seu nome divulgado. Ela diz que sempre que escuta essa situação, ela lembra sobre uma agressão que acontecem com mulheres. Ela escreve o seguinte, uma pergunta que sempre escuto e faço. Por que quando acontecem essas agressões, quando as mulheres, são elas que vão para uma casa de cuidados, porque ela é agredida, tem que largar a sua vida, o seu trabalho e os seus, em função do medo de ser espancada novamente? Por que nestes todos os casos não tiram estes de circulação, esses maridos que espancaram, eles continuam a vida na sociedade? Quem tem que parar de conviver muitas vezes é a mulher. Eu convivi com uma colega de trabalho e com ela aconteceu isso. Ela, na casa dela, teve que faltar o trabalho, teve que deixar tudo de lado e o cidadão curtindo a sua liberdade. Nem todos os casos a mulher é afastada do lar, né? Ela vai para uma casa de acolhimento. Muitas vezes, eu digo na grande maioria, são os homens que são afastados do lar e que não podem se aproximar, tá? Inclusive até dos filhos, às vezes há restrições. Eles sofrem várias medidas protetivas, né? Afastamento do lar, não pode se aproximar, tem que atravessar a calçada, não pode frequentar o mesmo ambiente. Sim, a mulher, infelizmente, ela sofre as maiores consequências, né? Porque ela é a mais vulnerável ainda na situação. Então, a agressão é sofrida por ela, ele pode ir no trabalho. Então, tem toda essa questão psicológica que envolve, além da questão física. Eu estou impressionado, porque quando a gente toca nesse assunto aqui, eu vejo o nosso WhatsApp aqui borbulhando de várias situações de pessoas que não querem se identificar, mas que têm algum caso, que sabem de alguém, seja alguma amiga, um colega, um parente, e como isso está acontecendo e muitas vezes não recebe a atenção devida. Então, dificilmente alguém que não soube de uma situação como essa não conviveu com isso, né? Outro ouvinte diz o seguinte, ó,
também dizendo que foi na DP registrar uma ocorrência que aconteceu na semana passada, inclusive no domingo. A gente está ainda recebendo as mensagens aqui por parte das nossas ouvintes, mas chama muito a atenção como tem pessoas que têm histórias relacionadas a esse tema para contar. É o que a gente estava falando antes, né? Quantas e quantas histórias já aconteceram e estão acontecendo talvez neste momento, alguém está nos ouvindo. E também, eu acho que aí já entramos também num ponto, e isso reflete bem essa situação, do quanto às vezes é difícil a mulher conseguir, nem sempre ela vai conseguir sair de casa para ir na delegacia, por isso que é importante a ajuda das outras pessoas, né? E quando ela consegue, inclusive foram criadas algumas campanhas diferentes, né, para que as mulheres consigam dizer, e pedir um socorro de alguma outra forma, né? Seja com aquele X na mão, numa farmácia, ou enfim, liga. A gente tem várias histórias que aconteceram de ligar, por exemplo, para um restaurante ou para uma pizzaria e pedir, né, fazer de conta que está pedindo uma pizza, mas está realmente pedindo socorro, aí mandam a polícia, enfim. Quando a mulher está naquela situação, é muito difícil, né? Porque quem está de fora pode dizer assim, por que ela não denuncia? Por que ela não vai na polícia? Não é bem assim, né, Cândida? Não é tão simples assim. Não é tão simples. Aquele momento crítico, né? É um momento muito crítico. E falando um pouco de pandemia, a gente teve, assim... estatisticamente, a gente verifica que durante a pandemia houve um aumento do número de feminicídios e uma diminuição do número de denúncias. E aí a gente se faz uma reflexão. Por quê? Por que houve menos denúncias? Porque as mulheres não conseguiam denunciar. Elas não tinham a liberdade de sair para trabalhar, muitas vezes. O marido também estava em casa, ela não conseguia sair daquele núcleo para fazer uma denúncia ou para ter um apoio para fazer essa denúncia. Então, quantas mulheres mais morreram, né? Chegou a última agressão, a agressão mais forte, né? Que é o feminicídio, antes de se fazer uma denúncia, porque elas não conseguiam denunciar. E a questão psicológica de envolvimento, ela é muito grande. Como eu falei, a pessoa não vai apanhar na primeira vez. Ela não vai sofrer uma agressão física na primeira vez. Essas agressões elas vão começar devagarinho, devagarinho. E aquilo vai se tornando, entre aspas, até normal. Ele não me deixa usar saia curta, ele não gosta de que eu use saia curta. A pessoa até se sente envaidecida, às vezes. Acha que é um ciúme, que é um ciúmes, tanto que gosta, que é um amor. Enfim, né? Aparentemente. Aparentemente. Bom, Desculpa. Não, perdão. É só porque a gente tem alguns relatos, a gente está em cima do horário aqui, mas eu quero aproveitar para trazer relatos de ouvintes que não terão seu nome divulgado, mas que acabam relatando uma série de situações que traduzem na prática tudo aquilo que a gente está falando. Eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe, muitas vezes por razões de bebida. Eu vi meu avô batendo na minha mãe, na minha avó, nas outras filhas dele, e isso hoje é uma coisa que, se eu vejo, eu me meto no meio. Não importa se o cara tem o dobro do meu tamanho. Uma coisa que eu não aceito é ver homem bater em mulher. Esses machões se aproveitam que, infelizmente, a mulher não tem a mesma capacidade física que eles e, por isso, se aproveitam. Homem de verdade não bate em mulher, é o que diz a ouvinte. Vou relatar um caso que aconteceu na semana passada no domingo. Fomos à DP de Lajeado para registrar a ocorrência. Ficamos 2h30 e não conseguimos registrar. Maria da Penha, não conseguimos... e não nos deram explicação. Deveria ter muita ocorrência para atender. Desistimos porque nos falaram que não sabiam quanto tempo ia demorar. É humilhante nos dias de hoje isso acontecer. A nossa ouvinte aqui também. Homem é afastado do lar, há medidas protetivas, mas ao encontrar a mulher na rua, a mata, ou espera sair do emprego e mata. Isso tudo já foi mostrado na TV. Como as que apanham podem acreditar na justiça? Não adianta nada essas medidas, é preciso prender eles. São alguns dos registros aqui por parte dos nossos ouvintes, falando sobre esse tema e mostrando essa realidade vivida na prática pelas pessoas. Muitos relatos, a gente tem eu acho que para fechar aqui, teríamos que ter um programa bem mais longo, né, Cândida, para a gente poder continuar tratando desse assunto, mas temos um relato, ficou um pouquinho confuso, mas eu acho que deu mais ou menos para entender o que ele quis dizer. O Dirceu Gomes, no Facebook, ele disse o seguinte: muito boa sua opinião, denunciar depois, e depois aí da briga, eu e o cara, eu tô fora, cada um cuida da sua vida, vão ver as coisas primeiro, doutora, disse o Dirceu Gomes. Acho que mais ou menos deu para entender o que ele quis dizer, que, né, vai lá e denuncia a pessoa e depois... mas essas denúncias, muitas vezes, elas podem ser feitas de forma anônima, e é a polícia que depois resolve, ou enfim, outros profissionais ali do acolhimento.
A questão que a doutora quis dizer é que se você ouvir algo, se você ver algo, souber de algo, faça uma denúncia, não deixe aquilo acontecendo como se nada fosse, né? Não, se a pessoa não se sentir segura para isso, de ir lá interferir, mas chame a uma autoridade competente. Eu acho que foi isso que a senhora quis dizer. Foi isso que eu quis dizer. A pessoa tem que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um outro caso que aconteceu também recentemente, de uma menina que foi estuprada e assassinada pelo pai em São Leopoldo. E os vizinhos escutaram o pedido de socorro, mas falaram que em briga de marido e mulher não se mete a colher, por isso que não chamaram ninguém. Se você está pedindo, se você está escutando um socorro, alguém está precisando de ajuda. Então, não precisa ir lá dentro da casa da pessoa e se meter. Você pode ligar para o 190, para o 180, a brigada vai fazer o atendimento. Não precisa fazer esse se meter direto. Faça anônimo, né? Não deixa passar. E se brigar com a pessoa, por que não, né? Talvez é uma pessoa que esteja realmente agredindo, né? Bom, muito obrigado. A gente já está aqui com o tempo esgotado. Lhe agradecemos pelas informações, pela presença e até uma próxima, porque esse evento é importante. A advogada Cândida Arendt. Bom dia, boa semana.